O governo Lula acabou de provar de forma irrefutável que nunca esteve nem aí para as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. No vídeo de hoje eu vou explicar para você que prova foi essa, mas antes eu preciso falar sobre as novas medidas ilegais e desesperadas do ministro mais famoso da Suprema Corte Brasileira. O ministro Alexandre de Moraes intimou Elon Musk para que a rede social X, que é de propriedade dele, indique um representante legal no Brasil sob pena de suspensão. Obviamente, a imagem que apareceu na sua tela é uma piada, mas infelizmente a verdadeira intimação não foi menos absurda do que o meme do bilhete. Moraes intimou Elon Musk através de uma publicação no perfil oficial do STF no X, onde os perfis do empresário e também do Global Government Affairs foram marcados. Por determinação de Moraes, se um representante legal não for apresentado no prazo de 24 horas, a rede social será suspensa até que as ordens judiciais sejam efetivamente cumpridas e as multas diárias quitadas. Ironicamente, a própria intimação sairá do ar caso isso se concretize, e o Brasil entrará na restrita lista de países onde o X é proibido. Os juristas consultados pela imprensa, como fez o Estadão, disseram o óbvio. Essa intimação via rede social X é atípica e ilegal. É óbvio também que a rede social deveria ter um representante legal no país, mas a sequência de medidas autoritárias de Moraes torna a situação muito mais complexa do que deveria ser. Agora, sabe o que é pior? Essa não foi a única decisão atípica e desesperada de Moraes. A mando do ministro, a Polícia Federal intimou nesta quarta-feira a esposa de Daniel Silveira. Moraes determinou ainda a suspensão de todas as redes sociais dela e o recolhimento do seu passaporte. No mandado, no entanto, não consta a ilicitude que teria sido cometida por Paola para que essa punição fosse aplicada a ela. Se ela se deu por conta de Daniel Silveira, então é ilegal, pois o inciso 45 do artigo 5º da Constituição Federal determina que nenhuma pena pode passar da pessoa do condenado. Mas o desespero ainda não parou por aí. Na manhã dessa quinta-feira saiu a notícia de que, na falta de representante da rede social X no Brasil, o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio dos recursos financeiros da Starlink, que pertence também a Elon Musk, mas é uma empresa completamente diferente. Voltando agora ao conteúdo. Antes ainda de falar sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul, eu preciso comentar rapidamente sobre o novo gasto exorbitante e completamente desnecessário previsto pelo governo Lula. Em meio aos diversos anúncios de cortes no orçamento, o governo Lula está prevendo um gasto milionário com cortinas. Em uma nova licitação para aquisição de cortinas e persianas novas, parte delas motorizadas, para os palácios do Planalto, da Alvorada, do Jaburu, também para a Granja do Torto e Pavilhão das Metas, a presidência gastará 1,8 milhões de reais. E sabe o que é pior? Um dos argumentos usados para justificar a necessidade dessa compra foi a depredação do dia 8 de janeiro de 2023. Pois é, a invasão que aconteceu há quase 2 anos ainda está sendo usada como desculpa para gastos exorbitantes e desnecessários por parte do governo, que diz ter incluído o pobre no orçamento. Unida à narrativa de que o governo anterior não teria conservado os imóveis presidenciais, a invasão de 8 de janeiro já foi utilizada como desculpa para gastar centenas de milhares de reais do dinheiro do povo brasileiro para comprar móveis luxuosos ainda no início do ano passado, como sofá de mais de 60 mil reais, cama de mais de 40 mil reais, etc. As mesmas justificativas também foram apresentadas para os quase 27 milhões de reais gastos em reformas nos palácios em 2023, tudo bancado com o suado dinheiro do povo brasileiro. E o pior é que não é só o executivo que debocha do pagador de impostos. Os luxos e as regalias sustentadas com o nosso dinheiro são ostentadas por representantes dos 3 poderes. Um exemplo disso repercutiu recentemente, quando passou a ser comentado o fato de que o STF tem funcionários para puxar a cadeira para os ministros se sentarem. Vai começar a sessão, portanto. Muito boa tarde a todos. Podemos sentar? Dou início a esta sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal.
Agora você imagine, se uma autoridade não pode usar as próprias mãos para puxar a cadeira em que irá se sentar, como serão abertas as cortinas que serão compradas nessa nova licitação? Não é de se duvidar que nós, cidadãos brasileiros, tenhamos que pagar também para que haja servidores à disposição sempre que for necessário apertar o botão do controle remoto para que as cortinas sejam abertas. Mas, por incrível que pareça, tudo que eu mostrei até agora ainda não é a pior parte desse vídeo. O que mais me deixou indignado é o que eu vou mostrar agora. Reconstruir o Rio Grande do Sul nunca foi uma prioridade para o governo Lula, e eles acabaram de provar isso. A maior tragédia climática da história desse estado foi utilizada apenas para promover o nome de integrantes desse governo, em especial o de Paulo Pimenta. Como não deu certo, agora eles estão fugindo, abandonando o barco. Por trás de todas as narrativas criadas e impostas por Lula e Pimenta, como a de que foi a mão do presidente Lula que esteve estendida ao povo gaúcho desde o início, o descaso era revelado nos bastidores. Recentemente foi exposto em uma matéria do UOL que o governo Lula, através do Ministério da Saúde, destinou entre outubro de 2023 e maio de 2024 94 milhões de reais para o município de Araraquara, cujo prefeito é do PT. E desse valor, 59 milhões foram sem um pedido formal. Outro município governado por um petista, Diadema, solicitou em um pedido 70 milhões de reais e recebeu 75, sem justificativa para esse valor a mais. Em contrapartida, vários prefeitos de municípios do Rio Grande do Sul demonstravam sua indignação com o excesso de burocracias e de exigências impostas pelo governo Lula para enviar recursos emergenciais diante da tragédia. Como se isso não bastasse, Paulo Pimenta, o mesmo que ainda como ministro-chefe da SECOM, acionou a Polícia Federal para investigar quem criticava a atuação do governo, foi escolhido por Lula para chefiar o recém-criado Ministério de Apoio à Reconstrução do Estado. Desde o início, a criação desse ministério extraordinário foi vista como uma estratégia política de Lula para fortalecer o nome de Paulo Pimenta, que tem a intenção de concorrer ao cargo de governador do estado do Rio Grande do Sul em 2026. Mas os integrantes do governo sempre negaram isso. Paulo Pimenta só deixou a SECOM para chefiar essa nova pasta por amor ao seu estado e ao povo gaúcho. Ele até andava sempre com a jaqueta da Defesa Civil para parecer que estava trabalhando. Só que agora, de acordo com a Folha de São Paulo, por conta das cobranças e da desconfortável situação de ficar no meio de um fogo cruzado entre aliados e opositores do governo, Paulo Pimenta deve voltar à SECOM em setembro, antes ainda do fim do prazo de vigência da medida provisória editada por Lula para criar esse ministério extraordinário, que agora, por sinal, deve ser rebaixado ao status de secretaria. A matéria revela ainda que, nos bastidores, Paulo Pimenta admitiu há algumas semanas a aliados que preferia retomar o cargo no Planalto, se referindo à SECOM, independentemente da vigência da medida provisória. Diante dessa fuga de Pimenta, as perguntas que eu faço são muito simples. O estado do Rio Grande do Sul já está reconstruído? O povo gaúcho já não está mais precisando de apoio? O papel que ele teoricamente deveria ter desempenhado como ministro extraordinário já foi cumprido? Tudo isso só prova que nunca foi pelo apoio à reconstrução. Desde o início, o objetivo era tirar proveito da tragédia para aumentar o seu capital político. Paulo Pimenta pode acionar o Ministério da Justiça, Polícia Federal ou até mesmo o Batman para censurar aqueles que criticam a atuação do governo, mas a sua história vergonhosa de exploração política em cima do sofrimento do povo gaúcho jamais será apagada. Um grande abraço e até a próxima.